Vamos lá, vamos aguardar. Pessoal, entra aí, já tá com a gente a Natália. Paz, Natália, tudo bem? Adriana. Que legal, gente. Olha, vai compartilhando aí a live. Fran, um beijo, Fran. Que Deus abençoe você. Vão compartilhando a live pra mim. Falando se tá legal o áudio e a imagem, tá bom? Nossa, primeiro dia aí de uma série, né? De um bate-papo sobre o universo mãe, né? Então, você que conhece uma mãezinha que gostaria de estar ouvindo algumas coisas legais aqui, eu gostaria que você compartilhasse essa live para que mais pessoas possam ser alcançadas, tá bom? Eu tô esperando o Insta criar um público pra gente, o pessoal tá entrando, daqui a pouco a nossa convidada especial também já vai estar aqui. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal mesmo, tá bom? Vai compartilhando aí, que já já a gente começa, tá? Eu tô compartilhando aqui também. Né? Vamos lá. Para as mamães que eu conheço, eu tô compartilhando aqui. Vamos lá, gente. Ajuda aí. Vamos criar esse público aí pra gente bater um papo super legal. Tenho certeza que vai ser uma bênção. E é legal que as lives do Insta, elas ficam gravadas também. Quem não conseguir acompanhar agora, pode acompanhar depois, né? Muito legal. Deixa eu compartilhar também. Que legal. Tô aprendendo também, gente, mexer no Insta, tá? Tô aprendendo também. Hoje vai ser eu e a Jéssica aí, vamos aprender. Daqui a pouquinho eu vou convidar a Jéssica pra estar com a gente. Lê, beijão, Lê, a Lê tá com a gente. Se você já puder ir compartilhando, tá? E a gente vai já tá começando aí a nossa live. Eu sei que nesse horário bastante gente trabalha, né? E depois ela fica gravada para que as pessoas possam assistir depois. Só me dá um ok, gente, quem tiver já aí, se o áudio tá legal, se vocês estão conseguindo me ver, me ouvir certinho, tá? Pelo Insta, a primeira vez que eu faço, eu nunca fiz a live pelo Insta, primeira vez. A Jéssica também, eu acho que é a primeira vez. Nós vamos se entender aqui, vai dar tudo certo. Nesse tempinho que eu tô dando, você vai aí compartilhando, tá bom? Com as amigas. Tá bom? Denise! Oi, Dê! Um abraço, que saudade de você, Denise. A gente podia marcar uma, hein, Dê? Pensa aí, depois dessa live da Jéssica, você me fala. Acho que vai ser legal. Um beijo. Ah, Fer! Beijo pra você, Fer. Que Deus abençoe a sua vida. Fernanda também é mãe de 2, ó. Dá pra ter uma live com você também. Saudade, Val. Saudade, Denise. Saudade da Fer também, que tá lá em Adamantina, né, Fer? A gente não se viu faz bastante tempinho. A Denise também se mudou daqui. Pedi pra Jéssica, já tá convidando também as amigas dela. Eu já vou ver se eu consigo colocar a Jéssica aqui pra gente começar. Opa! Pra gente começar. Deixa eu convidar a Jéssica. Certo. Beijo, saudade. A Letícia tá falando que não é mãe, mas é tia, irmã, isso mesmo, Lê. Vai aprendendo, tá, Lê? Vai aprendendo que já você vai casar, né, filha? Depois que casa, a gente começa, né, a perguntar cadê os filhos? A Márcia, beijo pra você. Que legal, dá pra fazer uma live com a Márcia também. Ela é mãe de 2. Gente, as mamães que vocês conhecem, vai me mandando aí no direct. Acho que é. A Jéssica conseguiu entrar. A Jéssica tá me ouvindo?
Eu não tô te ouvindo. Fala agora. Fala agora. A Jéssica saiu. Vamos tentar ver de novo o que a gente faz aqui. Paz, Márcia. Vamos lá, vou tentar de novo com a Jéssica. Vamos tentar sem o fone, gente. Vamos, tira o fone. Tira o fone do celular. Vamos melhor sem. Vamos ver. Acho que agora deu. Tá, agora eu vou baixar o C aqui. Ai, gente, eu tava procurando o fone, que eu fiz uma reunião de serviço, deixei o fone em cima da cama. Aí, com 3 crianças, né? Alguém deve ter pego escondido. Aí eu fui atrás de achar ele. Mas Ai, tá gente, bom, deu tudo certo. graças a Deus. E por Olha, que vamos sem fone? vamos lá, vamos sem fone, mas acabou dando tudo certo. Tá me ouvindo legal? Tô te ouvindo. Então vamos lá. Gente, olha, essa aí é a Jéssica. A Jéssica a gente se conhece há um bom tempo, né? Eu tô aqui nessa live como anfitriã, né? E a nossa convidada de hoje é a Jéssica. A Jéssica, eu sempre admirei a Jéssica por várias coisas, né? Mas depois que a Jéssica se tornou mãe, assim, ela ganhou assim realmente uma admiradora e eu sou fã de carteirinha. Tudo que ela posta de filho eu curto porque eu acompanho ela no Insta dela e ela posta muita coisa. E assim, você tem a minha admiração muito, muito, muito grande no quesito mãe, né? E quando eu pensei nessa série Papo de Mãe, Universo de Mãe, a primeira pessoa que me veio à mente foi a Jéssica. Então, assim, eu queria que ela se apresentasse um pouquinho, né? Ela é casada, né? Com o Alisson. Faz 6 anos que ela é casada, e ela é mãe de 3, ela vai falar um pouquinho dela e depois eu sigo com as perguntas. Então, pessoal, boa tarde. Agora com todo mundo me ouvindo. Realmente é um prazer estar aqui falando com vocês sobre um assunto assim que é minha vida, né? Quem me conhece de perto sabe que tudo que eu mais sempre quis na minha vida e tudo que eu mais amo é ser mãe. Eu acho assim que até fiquei com muito medo de me perder no meio desse caminho, porque ser mãe é uma coisa assim que te toma de tanta forma e alguém que é realmente apaixonada por isso. Eu sempre me preocupei muito em não me perder nesse quesito. Mas, como a Valéria falou, sou casada há 6 anos com o Alisson também, que é um parceirão. E já quero deixar aqui o agradecimento a ele, porque sem ele, eu não sei como eu estaria tendo essa live agora com os 3 em casa. Ele saiu com as crianças. Amor, muito obrigada por essa parceria que realmente rola aqui. Se eu sou a mãe que eu sou, devo muito ao marido que eu tenho, ao pai que eles têm, porque eu não sou mãe sozinha. Graças a Deus. Aí É estamos verdade. nessa vida de casada há 6 anos, com os 3 filhos. A Isabel de 4 anos, a Maria Vitória de 2 e o Benjamin de 3. Uma verdadeira escadinha. E ser mãe dos 3 realmente é uma maravilha. É muito bom. Que legal, né, gente? E dá para sentir quando você fala do assunto esse amor todo que você sente, né? E aí, Jéssica, a gente vai começar. Se alguém tiver perguntas, vai deixando aqui também. Mas eu vou começar assim, ó. Você tem uma escadinha. Tem gente que com já se descabela, não é verdade? Então, Sim, assim, como que é a rotina? Como que é a sua rotina? Porque eu sei que você também trabalha fora. Então, sim. como que é a sua rotina com os filhos? Olha, eu até esses dias estava aqui na frente de casa, limpando, e a vizinha falou assim: Eu te admiro demais. A gente não escuta um grito na sua casa. A vizinha aqui do lado tem um e grita o dia inteiro. E eu falei, não, realmente, o primeiro de tudo, eu tento muito, meu objetivo sempre foi não ser aquelas mães que gritam. Eu tento muito isso. Eu acho que as crianças, quanto mais paz e tranquilidade tem no lugar, eles tendem a contribuir muito em meio, quanto mais caos tem, o caos reflete nas atitudes deles. Então, por mais que eles estejam agitados, eles têm que encontrar na gente aquele ponto de equilíbrio. Então, se minha mãe tá calma, então eu posso ficar calmo também. Então, sempre foi assim. E trabalhar fora, eu trabalho fora há 1 ano e meio. Esse foi também um serviço que eu pensei por ser mãe. Eu sempre pensei que eu queria um serviço que não me demandasse tanto tempo e que me tirassem desse convívio com eles. Ou seja, comércio para mim era uma coisa que
não estava na minha lista. Eu falei, não, Deus, o Senhor precisa preparar para mim uma coisa que equilibre tudo isso. E orando ao Senhor, prestando concurso, foi onde eu me encontrei na minha área. Eu sou auxiliar de educação. Isso me facilita no quesito de quê? Quando eu estou de férias, eles também estão. Nossos horários batem, a hora que eu entro, eu consigo antes levar eles, eu faço um pouco menos horário de almoço, eu consigo buscar essa flexibilidade de estar trabalhando para um município também, que também foi tudo muito pensado por ser mãe. Eu nunca pensei em um serviço que, quanto eu vou ganhar? Não, para mim, o mais importante era o meu tempo com meus filhos vai ser afetado? Eu consigo equilibrar tudo isso? Então, isso foi fundamental. E a rotina de trabalhar fora com eles, eu confesso que no começo foi bem complicado. Fala assim, a gente já estava até entrando num equilíbrio, uma rotina bem legal, aí veio essa pandemia, parou tudo. Então, porque assim que eu comecei a trabalhar, eu trabalhei 2 meses, eu estava grávida do Benjamin ainda na época, eu precisei me afastar para terminar minha gestação com ele, saí de licença maternidade, então as meninas meio que ficaram um pouco tempo sem mim. Quando eu voltei, depois da licença maternidade, que foi aquele, uau, e agora? E aí é onde entra um recurso que eu tenho. Eu sempre posto no Insta, no Facebook, esses momentos de divisão na vida que vão afetar a gente, eu como mãe ou como esposa. Eu sempre procuro fazer um post para me lembrar do porquê aquilo é tão importante. Aí eu fiz um post no Face falando de que aquele momento é um momento difícil, de deixar um bebezinho, bem na época, 4 meses. Gente, essa licença maternidade devia ser pelo menos um ano. Eu De concordo. 4 meses. A gente tem que deixar eles e falar assim, não, agora eles, qualquer pessoa pode cuidar deles e ele não precisa de mim mais, assim, é complicado. E foi quando ele foi, a minha mãe ainda ficou com eles algumas semanas até ele poder ir para creche, e a gente entrou na rotina. Uma coisa que eu acho muito importante aqui em casa, sempre que a gente volta, eu vou buscar as crianças na creche, a gente volta contando como foi o dia. Elas se sentem super partes do nosso dia. Aquele momento que a gente não esteve junto, a gente procura sempre contar uma para outra o que aconteceu. Então, a Vitória conta o que ela comeu, ela conta muitas vezes que ela fez xixi, que ela escapou o xixi dela na hora que ela estava dormindo. Coisinhas assim pequenas, mas que eu vejo que elas guardam na memória para me contar, sabe? Ó, oh, mamãe, hoje aconteceu isso. E a mesma coisa eu. Eu sempre falo, uma criança me deu trabalho. Eu faço elas entenderem que aquilo foi o meu trabalho, que eu estava com E esse, crianças. Isso, pode falar. esse momento que eu achei legal, esse momento desse bate-papo, é no carro, é na volta para casa, ou é quando você já está em casa? Qual que é o momento que você tira esse bate-papo com as meninas? Já direto do carro, a gente já pego elas lá. Uma coisa assim que eu acho super importante e válido que até as professoras já me elogiaram por isso, é que quando eu chego, a primeira coisa que eu faço é me abaixar para eles irem até mim. Eu nunca despeço ele em pé ou busco eles em pé. Eu sempre me abaixo e ali já começa. A gente já se olha, a gente já se abraça. A primeira coisa que eu digo, eu estava com saudade de você, que bom que você tá bem. E ela já fala para mim que estava com saudade de mim, mas que bom que agora a gente pode ficar junto. E já vamos para conversa, já conversar com a professora, alguma coisa, a gente já começa a falar como foi o dia. E uma coisa legal também, que às vezes até a gente chegar nesse nível de conseguir conversar, a gente vai testando algumas formas de como a criança se abre, né? Você perguntar para uma criança como foi o dia, para ela isso é uma coisa muito vaga. Então a gente começou. Alguém chorou hoje na sua turma? Você sorriu de alguma coisa? Você caiu? Você começa a fazer perguntas mais específicas para ele que você acha que pode ter acontecido no dia e eles começam a se abrir. Aí, a partir dessas perguntas que eu ia fazendo para ela agora já consegue desenvolver um diálogo, já flui. A Vitória vai acompanhando e vai contando as coisas dela. E assim a gente consegue muito bem essa parte de se reconectar quando a gente volta para casa. Então, essa parte de sentir esse momento que a gente está compartilhando, que foi válido. Eu saí para trabalhar, a mamãe precisou sair para trabalhar. Ela fez coisas enquanto não estava comigo. Ela não apenas não estava comigo, mas aconteceram coisas. Ela precisou por causa disso. Então, isso a gente se reconecta e é onde a gente começa a seguir uma rotina de que eu sempre, na hora que chega, a gente toma um café da tarde. Durante esse café, a gente vai batendo um papo. Eu pego um para ficar mais perto.
Durante esse período, até a hora de dormir, eu tenho um momento isolado com cada um deles. Talvez esse momento não seja assim, meia hora, 40 minutos, não dá. Tem uns que demandam mais tempo. Por exemplo, a Vitória ela é muito mais carinhosa. Ela, só o fato de você, a hora que vai dar banho nela, você tá ali se dedicando a ela, ela usa aquele tempo dela de conexão com você muito bem. A Isabel já não, ela gosta daquela questão de sentar e conversar. Ela quer contar com você, ela quer sua atenção, ela quer que você olhe para ela e ela vai ser o centro daquele momento. E o Ben é um bebê ainda, mas a gente dá aquele carinho, aquele aconchego. E na época, assim que eu voltei a trabalhar, ele ainda mamava, então a gente tinha aquele momento de que ele estava mamando. Hoje não mais, mas a gente continua até hoje em casa mesmo. A gente tem esses momentos só a gente, porque é muito importante, Val. Você, por mais que você tenha três, são três crianças diferentes. Você não pode lidar com todo mundo junto. Legal, amei. Jéssica, deixa eu te falar. Isso tudo vem de você? Ou você procura ler sobre a maternidade, ou você procura vídeo, você fica doido, ou isso é uma coisa que vem de você, que surge da sua cabeça. Eu vejo você com muita paciência. Tem gente parabenizando aqui na live pela sua paciência, tem gente já falando, eu grito, né? Então, assim, isso vem de onde? Bom, assim, eu sempre, por sempre querer ser mãe, eu sempre estudei a respeito. Li desenvolvimento de criança, cheguei a fazer até um ano de pedagogia, tranquei por causa da gravidez da Maria Isabel, que eu não consegui, não pude fazer mais. E então eu sempre li muito a respeito. E principalmente, eu falo assim, eu observo muitas coisas à minha volta e olho de referência. Não, isso é legal, eu quero para mim. Ou até mesmo, não, isso é uma coisa que eu não quero, eu vou mudar, lutar para que seja diferente comigo. Porque eu acho assim, a gente tem tantas ferramentas hoje, internet, YouTubers maravilhosos, são tantas informações, a própria Bíblia nos ensinando o tempo todo como agir, e não tem como a gente falar assim, ah, não, não consigo por causa disso. Há um ano, mais ou menos, eu fiz a aquisição de 3 livros, que me ajudou muito a entender a cabecinha da criança, que eles são seres humanos, eles não são, tipo assim, um brinquedo que a gente tem, que a gente consegue dominar eles da hora que a gente quer que eles façam o que a gente quer, eles têm vontade própria. Eu fiz essa aquisição quando o Ben nasceu, perto do Ben nascer, que a Isabel estava passando por aquela fase, ó, eu já perdi não, que eu acho que não sei se ela teve essa sensação de perda de colo, porque eu sempre fui muito presente, mas eu vou dividir ainda mais do que eu já tenho só meu, entende? Então, como ela estava nessa fase de, eu começar a mais querer atenção, eu falei, gente, tem alguma coisa que está acontecendo, eu estava perdendo o controle, eu não estava sabendo como lidar, eu comprei esses 3 livros, um chama Disciplina Positiva, O Cérebro da Criança e um outro que eu não lembro o nome agora, que eu li. Depois a gente deixa nos comentários. Isso. E eles são maravilhosos. Você tem, foi onde eu comecei a ler mais livros científicos a respeito. Mas, gente, eu acho assim que você observar seu filho e ver como ele está se desenvolvendo é super importante. Eu lembro de uma fase, ainda não tinha lido nada, acho que não sei se eu tinha Vitória, já tinha Vitória. Vitória era bem novinha. A Isabel estava numa fase de muito medo dela. Tudo ela tinha medo de ficar no quarto sozinha. Ela medo, tudo era medo. Não, mamãe, uma coisa, ela já ia no banheiro sozinha, ela já não queria mais ir sozinha, eu tô com medo. Aí ela tinha um desenho que ela assistia bastante, Princesa Corajosa. Eu fui lá, peguei um papelão, papel alumínio, fiz uma espada e fiz um escudo, coloquei adesivinhos com a letra I para ela, falei, você é uma princesa corajosa. A Isabel passou por, ela continuou tendo medo, mas ela conseguiu sair dessa fase do medo, eu acho que muito rápido. Ela conseguiu superar esses medinhos que toda criança tem e ela foi sendo estimulada. E eu acredito muito, Val, que isso tem a ver com a questão de ser evangélica e buscar no Senhor muito, sabe? Porque esses starts que a gente tem, eu falo que é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não flui. E ele sempre foi muito que me direcionava, sabe? Eu peço muito para ele me mostrar como, porque eu conheço eles como crianças, como meus filhos, mas o Espírito Santo e Deus conhece eles lá no íntimo, aquilo que eu não sei. E que eu nunca vou conseguir conhecê-los de verdade. Então, eles conhecendo, Deus conhecendo eles, Deus pode me orientar como lidar.
Porque eles foram criados por Deus. E Deus tem um propósito ali, sabe? Eu cuido mais do que meus filhos. Eu sempre olho eles como servos do Senhor. Alguém que tem um ministério. Deus quer agir através dele. E eu só estou aqui para ensiná-lo. Então eu não posso me negligenciar. Eu falo assim que existem tantos ministérios, tantas coisas que a gente faz no dia a dia, mas minha prioridade é ser mãe no quesito de instruí-los a isso. Direcionar eles ao ministério, ao chamado que eles têm, o que eles buscar no Senhor. Eu falo assim que a gente... Uma coisa que isso vem da minha educação com a minha mãe. Eu falo, graças a Deus. Ela sempre me mostrou que existia uma Jéssica e existia um Deus que tem um plano com a Jéssica, independente da mãe ser ela. Ela sempre me direcionou a essa linha, tipo, você e Deus, eu posso não estar, mas Deus está. Eu posso não ver, mas Deus está vendo. E até mesmo para correção e como assim me incentivando também na minha vida espiritual. E minha mãe pode ter cometido os erros como mãe, assim como eu cometo, mas eu falo assim que o diferencial que eu quero deixar para os meus filhos é essa questão de estar ligado, estar conectado com o Senhor, que Ele é perfeito, que Ele é bom e que Ele vai além do que eu posso ir, entende? Então, às vezes eu erro e a gente tem uma coisa também que eu acho muito legal, é reconhecer os erros para as crianças, elas são capazes sim, elas sabem que o que você fez foi errado. Ela sabe que você se excedeu e não adianta você fingir achando que você tá certo, porque você é pai, que você é mãe, que tá tudo bem. Não, eles vão perceber isso, eles sabem que é errado. E se você não reconhece isso, você tá dizendo para eles, ó, tudo bem você fazer isso, tá? Quando você for pai, quando você for adulto. Então, a gente tem essas direções que o Espírito Santo me dá, eu falo que é de buscar nele. Uma mãe é uma mãe com o Espírito Santo é uma outra mãe. Ela costuma ser bem mais calma. Verdade. Ô, Jéssica, já que você entrou nesse quesito, aí tem mães que perguntam assim, ó, mas como é que eu faço? Eu tenho 3 filhos, eu trabalho fora, eu não tenho empregada, não tenho uma funcionária para me ajudar, né? Nem eu, nem você. Eu tenho meu esposo, eu tenho que ser também esposa. E aí, a casa? Que hora que eu limpo? Que hora que eu falo com Deus? Que hora que eu tenho meu momento com Deus? Como que é tudo isso? Olha, essa quarentena me ajudou bastante nesse quesito. Eu confesso que também faz 1 ano e meio que eu tô trabalhando e o Ben tem 1 ano. Eu falo que o primeiro ano da vida de um filho, ele é... A mãe se dá assim de uma forma que a gente parece que não tem outra coisa no mundo, não existe mais nada. E eu falo que em determinados momentos eu meio que negligenciei, não assim de falar assim, ah, não, me distanciei do Senhor em nenhum momento, mas de você tirar esse momento a sós para você se alicerçar, para você se alimentar e falar com Deus sobre você. Eu falo que nessa quarentena eu tive que falar com Deus sobre mim, porque eu orava ao Senhor e eu buscava tanto dele pelos meus filhos, meu esposo, meu ministério, as pessoas que estão à minha volta, aquelas que precisam de mim, e o Espírito Santo, nesses meus devocionais agora, falou, filha, para tudo. E você, que hora que você vai falar por você? Quem é a Jéssica? E esse momento de intimidade. Então, eu tive esse momento, essa quarentena me ajudou a me reconectar com isso. A esse momento com Deus, a pedir por mim, não só pelos outros, sabe, Val? Porque a mãe é uma pessoa que se doa demais. Mãe, ainda quem quer de ser mãe, gosta de ser mãe, se doa demais em tudo nessa vida, né? E a gente tem que, sim, parar e olhar pra gente. Eu tava também... Mesmo trabalhando, a gente tem que se dedicar à questão fazia exercício. Eu fazia exercício, Val, trabalhando. Eu ainda inventei de fazer exercício. A Jéssica, ó, eu chegava, dava café para eles, a gente conversava, se conectava, dava banho. Daí a pouco o Alisson assumia o cargo, eu ia fazer uma zumba, eu ia fazer uma caminhada, ia fazer tudo isso, porque eu precisava. E era nesse momento que eu fazia meu devocional, eu conversava com o Senhor também ali, e não era aquela coisa tão fechada. Eu acredito que a gente também tem essa flexibilidade de adaptar situações. Não é porque naquele momento eu não consigo fazer do jeito ideal, que é no meu quarto ou numa mesa, que eu vou deixar de falar com o Senhor, entende? Então, eu adapto muito a nossa realidade. A minha realidade é essa hoje. Eu sou uma mãe que trabalho fora, tenho filhos, tenho casa, mas eu preciso parar um pouco por mim. Vou parar, eu preciso falar com o Senhor. Vou juntar as duas coisas. Eu vou fazer uma caminhada e vou orar ao Senhor, e vou colocar um áudio de uma pregação e vou ouvindo, e vou fazendo as coisas assim.
Não dá para você abrir mão de uma coisa, porque agora é assim, então vamos viver desse jeito e abrir mão de tudo. Então, as coisas são adaptáveis e acreditem, é possível. É possível Eu se você acredito. conciliar tudo. Você conciliar tudo, você conseguir ser mãe, esposa, é possível. Às vezes a gente como se cobra demais, ai, se eu fosse, a fulana consegue fazer isso, sair com o marido tantas vezes, ah, mas eu não consigo. E os filhos dela parece que tá tudo sempre tão certo, e o meu essa semana foi com o uniforme sujo porque teve outras demandas, você teve outras demandas, você conseguiu fazer outras coisas que provavelmente a fulana não fez. E a gente é assim como mãe, sabe? Eu sou e acredito que todas Esse, as mães sejam. a gente não pode ter o Face ou o Insta, ou as mídias sociais, como um meio de comparação, né, Jéssica? Porque a gente sabe que a realidade não é essa mesmo. Eu tô linda, Sim. maravilhosa aqui, mas eu tô de chinelo embaixo da mesa. Entendeu? Ai, Então, nem fala. é, Eu fui procurar eu falei, vou passar um batom, pelo menos. Fui procurar o batom, cadê o batom? A Vitória é muito vaidosa. então Ela pega o meu batom e já era. Não, não dá. Mas tudo a bem gente não também, eu tô pode ter aqui. a gente não pode ter esse nível de comparação. Mas eu queria te perguntar agora, a gente acho que já tá chegando para o final, mas vai dar tempo ainda. Como que você faz a educação cristã das meninas e do bem? Olha, sobre a educação cristã deles, uma coisa que mudou bastante também, a quarentena mudou, foi a gente ter parar para isso. Eu acredito também que a idade da Isabel já é uma idade que ela consegue mais sentar e aprender e ouvir a história, mais do que no cotidiano. Eu falo assim que Deus a gente ensina para a criança o tempo todo. Elas, como vocês podem ter visto, na Páscoa a gente fez o nosso circuito de buscar o presente, que primeiro a gente desenhou, pintou o Jesus que é a Páscoa, que é o amor de Cristo. Tanto que aqui em casa a gente não usa o termo ovo de Páscoa, a gente usa ovo de chocolate. A Páscoa é outra coisa. Aí a gente usa esse termo. Então a gente fez atividade falando do amor de Jesus, que Jesus morreu, tal, 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 e fomos ao caminho de um tesouro. O que seria esse tesouro? A hora que eles chegaram, a gente estava o quê? Com a Bíblia lá. E eu li sobre o amor de Deus e que Deus nos ama e que Ele tem prazer em nos ver felizes. Aí, porque o Senhor tem prazer em nos ver felizes e Ele sabe que a gente gosta muito de chocolate, aqui está os nossos chocolates. Mas porque o Senhor nos ama. E a gente e no meu cotidiano é sempre assim, é ensinando eles com a vida, porque é nos dias a dia que a gente vê e apresenta a Deus à criança. Hoje a gente tem um momento do devocional, que a gente para, ora, lê a Bíblia, a Vitória não é aquela criança não tem muito interesse ainda por esse momento de parar para ela, isso não funciona muito bem, mas ela está aqui entendendo que é assim que se faz. A Isabel já observa muito bem, ela já tem a noção de querer ler as palavras, de ficar repetindo comigo a história conforme eu vou falando, ela como se ela estivesse lendo. Então ela tem já essa abertura. E tá orando tão bem, Val, que eu falo, gente, tá orando melhor que eu. Tá Ai, tão que linda. lindo. Mas eu queria Eles compartilhar são com você espontâneos, né? Eles são demais. espontâneos, é muito lindo. Falo, Deus é perfeito na vida deles. E ouve demais a oração deles. Tem oração que eu falo assim, filha, ora por esse objetivo aqui para mamãe, porque eu sei que Deus vai te ouvir. Mas eu queria compartilhar com vocês um momento que eu tive com Deus, uma experiência que a gente teve de ensinar sobre Deus para elas, para Isabel. Ela foi numa feira, comprou aqueles algodão doce que vem com máscara. O pai dela levou ela foi e trouxe a máscara. Aí no outro dia ela chegou e foi me mostrar. Ela falou assim: mamãe, olha que linda a minha máscara. E era uma máscara do. Ai, gente, de unicórnio. E a gente já tinha conversado sobre unicórnio. Eu não tô aqui para pregar ou dizer que unicórnio é certo ou errado. Cada um cria e acredita no que quer. Para mim, para minha casa, eu não aceito, não é legal. Aí eu falei, Deus, e agora? Como que a gente vai lidar com essa situação? Ela já me falou, olha, mamãe, que legal, e eu senti nela que ela estava esperando que não era tão legal assim quanto ela imaginava. Aí eu falei, Deus, e agora? Sentamos, eu tava lavando o tênis dela, eu falei, filha, mas você lembra que a mamãe falou do unicórnio, que ele representa, que o Senhor não faz as coisas tão certas assim, que as pessoas às vezes querem ser menino, porque tem vontade de ser, e as meninas querem ser meninos e etc. Aí eu fui falando para ela, falou assim, é. Aí eu falei, e Jesus faz coisa errada? Jesus erra, Deus erra na criação dele, no que ele faz? Não, mamãe. Ela já estalou o olho para mim e falou assim: não, Deus não erra.
Falei, então, filha, se isso representa isso, se isso simboliza isso, será que é legal a gente ter e você ter isso? Aí o olhinho dela assim encheu de lágrimas. Eu falei assim, ela falou assim: ah, não, mamãe. Aí eu falei: o que você acha que você deve fazer com isso? Aquilo, meu coração doía, e o Espírito Santo falou: agora você vai até o fim. O que você acha que você tem que fazer com isso? Aí ela falou assim: ai, mas mamãe, é a única que eu tenho. Aí eu falei: filha. Aí foi onde eu levei, conversei com ela sobre Abraão, que precisou dar o único filho dele, e que aquilo era uma prova de fidelidade, de amor para o Senhor. Será que aquela máscara realmente era tão importante assim que você não podia abrir mão do Senhor, de tudo que o Senhor trouxe à memória dela, todos os detalhes de coisas que o Senhor já tinha feito por ela? Que é o respondido em oração dela, até a nossa casa que a gente mora hoje, a cor é fruto da oração dela. E eu trouxe a memória dela e ela falou: verdade, mamãe, essa máscara não é tão importante. Aí ela falou assim: mas mamãe, Deus pode me dar outra máscara? Eu falei: sim, filha, Deus pode te dar outra máscara, é verdade. Aí eu falei pra ela: filha, mas e se ele não der? Aí eu falei assim: não, mamãe, Deus vai me dar. Aí ele falou assim: você quer que eu te ajude a orar? Eu falei: vou. Que ela começou a querer chorar. Eu falei assim: vamos orar. E eu orei por ela. Naquela oração eu falava: Senhor, que nada seja maior do que o Senhor na vida da Isabel, que o coração dela seja voltado para o Senhor. Tá, e fui falando, e aquela oração, você via que a paz do Senhor vinha no coração dela. Falei: filha, você quer ajuda para fazer o que você precisa fazer? Aí eu falei assim: quero, mamãe, vamos jogar fora. Aí nós fomos e jogamos fora, e a gente deu parabéns para ela. Falei: filho, o Senhor ficou feliz com você. Val, e naquele instante, o Espírito Santo me fez lembrar de uma máscara que eu tinha feito para o aniversário dela, de 2 ou 3 anos, da Chapeuzinho Vermelho que estava em casa. E eu falei: Deus, onde que tá essa máscara? E eu fui atrás daquela máscara e falei: filho, aqui o que o Senhor já mandou para você. Sabe? E foi a fé dela. E eu falo assim que Deus a gente ensina na vida da criança nesses detalhes. E para isso que a gente tem que ser sensível ao Espírito Santo, que eles nos dá a oportunidade de falar. Não é só você sentado e tendo aquele momento de devocional que é importante para eles e ensinar no momento certo de que eles podem ter e que é assim que se faz, mas no dia a dia ensinar a agradecer, a ser grato pelo alimento, a saber que tudo que tem aqui foi o Senhor que deu. A mamãe que trabalhou, mas foi porque o Senhor nos deu condições de saúde para trabalhar e ter isso. Então ela sabe, hoje ela sabe assim muito bem o papel de Deus na vida dela, quem é Deus, e a gente não tem muito dessa questão, Val, de, minha mãe, por exemplo, é de outro ministério, não é o mesmo ministério que o meu. Elas vão na igreja, fala, se tem EBF em outro ministério, elas estão, e eu enxerto Deus na minha vida, na vida dos meus filhos de todas as maneiras possíveis. Se é uma igreja que está falando do amor do Senhor, elas estão ali. E isso não muda a identidade que elas têm. Elas sabem qual é a igreja dela. Se perguntar o nome do pastor delas, elas sabem quem são os pastores dela, aonde que é a igreja dela, o nome do ministério delas, elas sabem. Mas elas sabem que existe um Deus acima disso. E eu acredito que você ensinar seus filhos: a minha igreja é isso, a sua igreja não é isso, a sua igreja é Deus. Você está ali, existe um templo que você necessita de estar, e hoje elas sentem saudade, hoje elas querem voltar para o culto, mas, por exemplo, hoje no aos domingos a gente assiste uma live da Igreja do Amor, que é lá do Pernambuco, e elas assistem com a pastora Thalita Pereira, e elas congregam com pessoas de tão longe, mas eu vou deixar de dar uma mensagem que está sendo direcionada para a criança, porque aquilo não é do meu ministério, não é da minha igreja, não é da minha denominação. Não, meus filhos, eles são enxertados de Deus de todas as formas que possíveis e imagináveis. Gente, é um desenho animado, é Deus, é um hino, é Deus, é tudo Deus, é Deus, Deus, Deus. Sempre assim. Certíssimo. Jé, eu quero fazer uma última pergunta e depois a gente vai para as considerações finais. Eu me esqueci de me inteirar de quanto tempo dura uma live no Instagram. Não sei se cortar aí foi porque cortou, mas eu não sei se é 1 hora, se é 40 minutos, não consigo lembrar. Mas tem conflitos? Como que é quando eles começam a brigar? Eu sei que criança briga. E aí, como que é isso aí na tua casa? Ó, crianças brigam e não é pouco. Eu falo a hora que começa Jesus de Nazaré. Falo ainda mais. Eu acho incrível. Eles até que não brigam tanto comparado assim ao que eu vejo, que falam. Acho que meus filhos assim são Deus na vida deles. Como a gente tem Deus, as coisas parece que tudo realmente flui, conseguem fluir de uma outra maneira. Eu acho que eu sou uma outra mãe porque meus filhos são outro tipo de filhos com a base em Cristo. Então, a partindo daí até esses momentos de conflito, Val, eu como mãe penso, eu paro para olhar
quem eu estou sendo. Porque, assim, a Isabel, ela tem, e a Vitória, quando elas estão brigando entre elas, muitas vezes elas estão brigando e falando coisas que eu falo, da maneira que eu falo. Elas estão tentando se impor como eu me imponho. Então, eu sempre dou um passo para trás e vejo, será que elas estão se reagindo dessa forma? Porque é da natureza delas e eu preciso podar? Ou se eu estou agindo dessa forma e ela está sendo refletindo aquilo que ela vê em mim. Então, quando é uma coisa que eu vejo, não, isso é a natureza dessa criança, eu preciso mudar, eu preciso ensinar ela que não é assim, Val, eu corrijo com baseado nisso. Dependendo, se for uma coisa que eu tô errando, eu falo, filha, não é porque a mamãe fez isso que você pode fazer. A mamãe tá errada quando a mamãe faz isso. Então, eu já corrijo dessa forma. Mas ele sempre tem conflito. E mamãe, isso, olha ela, e pegou aquilo. Mas aí começa, mamãe, eu já pedi perdão. Mas eu não adianta. Aí começa, mas não adianta só pedir perdão. Tem que se arrepender, não pode fazer de novo. Aí começa aquela pregação, né? Aqui em casa. Mas elas começam a se entender. Eu tento muito dar um passo para trás, não é sempre. Tem dia que a gente está cansado e que a gente só quer paz, e pelo amor de Deus, parar com isso. E vem aquela frase: se de tudo não der certo, a gente fala assim: se eu for aí para resolver, aí resolve, pronto, porque eu não precisei ir. No final, a última frase é essa: se a gente já conversou de todas as formas e não deu certo, se eu for aí para resolver, aí a paz acaba, aí acabou. E já precisou usar a varinha, Jéssica, ou não? Já. Até com Benjamin. Val, eu não sou uma mãe que, ai, não, não pode bater. Eu não espanco meus filhos. Uma coisa até que a Isabel aprendeu, que ela tá querendo usar como arma contra mim, foi que umas 2 semanas atrás ela se prendeu no banheiro. Eu já tinha um dia antes eu falei, Isabel, criança não fecha a porta de banheiro, de quarto, de lugar nenhum. Ela se trancou, ela e a irmã dela, para escovar os dentes. E quem disse que ela conseguia abrir? E aquilo, gente, mãe, acha que não vai, nunca mais vai sair dali. Eu falei, gente, vou ter que derrubar a parede, porque essas crianças não vão sair mais daqui. Né? E eu falei, Isabel, assim, tentando ser fria, você vai abrir essa porta. Do jeito que você fechou, é o contrário, Isabel. E fiquei ali, parece que foi 1 hora, mas foi muito rápido, questões de minutos, ela tinha conseguido abrir. Mas a hora que eu abri, eu tava com tanta raiva, que eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu virei para ela e falei, Isabel, eu só não vou te bater agora, porque o Senhor nos ensinou que a gente não pode bater com ira. Eu não posso bater em você para aliviar a minha raiva. Eu vou te bater quando for necessário para te corrigir. Mas eu só não estou te batendo agora porque eu estou com muita raiva. Aí pensa que ela me deu aquela risadinha de alívio. Ai, gente, tipo assim, me livrei dessa. Eu falei, Deus, eu vou sair daqui. Não Eu vou acredito. sair porque ela tem 4 anos e ela entende muito bem. Você conversando com ela, você explicando pra ela, ela entende muito bem o que você fala. Aí ela tipo, ficou uma aliviada. Então hoje, às vezes, ela fala assim, mamãe, você não tá nervosa demais? Quando você vem chegar perto, Olha, você não tá nervosa demais? Aí eu falo, não, não olha estou isso. nervosa demais. Ela já usou como arma, Val. A palavra do Senhor tá querendo dar arma contra mim. Para você. Jéssica, olha, ai, muito gostoso esse bate-papo. Eu quero, assim, te agradecer de coração por você ter aceito esse convite. Eu aprendo muito, já falei que eu aprendo muito com você. Eu procuro também ser uma mãe, trabalho fora, a gente tem ministério, tem tudo, mas esse universo materno me chama muita atenção e eu gosto também disso. E aí surgiu esse desejo e eu queria que você deixasse o seu conselho final para as mães que estão aqui. Tem bastante mãe assistindo a gente. Eu vou tentar falar rapidinho. A Fer está com a gente, a Márcia Gonzalez está com a gente, a Sara acabou de entrar, Uhum. sua prima, a Vanessa Teles estava com a gente, a Denise estava com a gente, a Letícia. Então, os seus conselhos finais aí, eu sei que vai ter próxima, vai ter, tá? A gente vai ainda se voltar a Que falar, bom. mas o que você gostaria de deixar de conselho para essas mães que estão nos ouvindo? Suas considerações finais para a gente terminar o nosso bate-papo. Ai, gente, realmente esse tempo foi muito bom. Já quero falar que realmente. Eu fiquei tão nervosa que eu falei, Deus, eu falo de. Meu marido, ele fala, você fala demais, pensa um pouco, fala devagar. Que eu... não... Quando você gosta de um assunto, você quer falar sobre ele o dia inteiro e para você é tranquilo, né? E você me fez sentir muito bem à vontade em casa, na sua casa.
tá? Muito obrigada pelo convite, pode contar com a gente. E para você, mãe, que está nos ouvindo, você vai errar. Você vai errar e não vai ser poucas as vezes, mas os erros servem para você crescer, para você saber aonde não pisar mais, qual caminho não seguir mais. E, acima de tudo, busque no Senhor. Sempre que meus filhos estão passando por uma fase diferente, que eu não vou saber como lidar, que eu estou me sentindo insegura, eu falo, Senhor, mas eu estou reagindo muito de uma forma por não para ensinar, mas para extravasar a minha falta de conhecimento, não por ensinar, mas por falta de conhecimento meu. E eu falo, Senhor, me ensina. E não passa um dia, dois, que o Espírito Santo já está apaziguando a situação e me direcionando a outro caminho. E acredite, até comprar livros para aprender, foi o Espírito Santo quem me incentivou a fazer. Filha, você não sabe? Aqui existem pessoas que já estudaram a respeito. Você não precisa passar por isso sozinha, já que já estudaram e está ali te explicando. Então, busque no Senhor e aceite o que o Senhor tem para fazer. Como o Senhor quer que você haja. Nem que isso te custe mudar aquilo que você acredita que é certo, não, porque é assim que faz, porque foi assim que eu aprendi. Nem que isso signifique se humilhar e falar, filha, perdão pelas vezes que eu gritei sem precisar, pelas vezes que eu só quis que você se calasse sem ouvir a sua dor. Você mostrar para o seu filho que você o ama e que o Senhor está ali na sua vida, que você é uma nova mãe. Ser mãe, ser esposa, ser mulher tem muito a ver com o ministério do Senhor para as nossas vidas. E o ministério de ser mãe, esse você tem que tomar muito cuidado, porque você está cuidando de uma vida que o Senhor te deu, mas que é dele. É um presente dele para você, mas não deixa de ser dele. Então, mas busque no Senhor, orem ao Senhor, tenham momentos com seu filho. E se você errar, tudo bem. Você tem uma vida do seu filho inteiro para você aprender, consertar e buscar no Senhor. E aquilo que você não conseguir suprir, mostre para ele que tem um Deus que vai suprir. Que você nem sempre vai conseguir estar lá, mas que o Senhor vai estar. E a partir do momento, mãe, que você colocar no Senhor a criação do Senhor, os seus filhos, você designar para ele, falar, Deus, agora não é só eu sozinho, o Senhor está comigo, você vai ver como as coisas fluem e que errar para você não vai ser nossa, meu desespero, eu errei. Não vai ser assim. Deus, o Senhor me ajudou a não errar mais. O Senhor me mostrou o que eu não devo fazer a tempo. Então é isso, fiquem com o Senhor, creiam no amor dele, no cuidado que ele tem, que ele é muito maior do que você sempre, e ele ama seus filhos até mais do que você ama. Amém? Amém, Jéssica. Um beijo, gente, um beijo. Eu quero que vocês sigam o Insta da Jéssica, porque ela sempre posta as coisas em família, tudo que ela faz aí com as filhas, com o bem também, ela coloca aí no Insta. Então segue, é Jéssica Benedito, que é o sobrenome Jéssica dela. Benedito. Isso. Isso. Sigam ela que vocês vão gostar, vale a pena, uma coisa que vale a pena mesmo, de verdade. E lembrando também que amanhã vai estar com a gente a Karen, amanhã a Karen já da Mantina, ela já tem adolescentes. Então a gente falou com a Jéssica hoje, que tem crianças, e amanhã nós vamos falar com a Karen, que tem adolescentes, tá? Na sexta-feira a gente tem uma live super especial também, que é uma mãe de dois pré-adolescentes também, e ela é professora de educação física, ela é personal trainer, então ela vai falar e dar dicas de como a gente trabalhar com essas crianças aí, alimentação saudável, exercícios físicos, e eu acho que vai ser super legal também. No sábado a gente tem a tia Mi, que é lá de Votuporanga, ela tem um ministério com crianças e o filho dela ajuda ela no ministério, e eu acho que vai ser muito legal também. E eu tô tentando convencer a Valéria a fazer comigo na quinta-feira. A Valéria, Sim, Valéria Junqueira. Isso. Isso. Aí eu tô querendo, vamos ver, eu acho que ela vai aceitar na quinta-feira. Então, essa semana até sábado, a gente vai ter esses assuntos aqui, tá bom? Jéssica, beijo, beijo, galera que foi com a gente. E a gente se vê amanhã às 16 aqui na live. Beijão, tchau, tchau.